Quando o assunto é pesquisa eleitoral, os números vão muito além dos resultados. São 2.000 entrevistados em média por pesquisa, 123 municípios, 108 pesquisadores presencialmente, 95% o nível de confiabilidade, 160 veículos de imprensa falando sobre isso e milhões de brasileiros impactados. Genial nas eleições. Olá, bom dia, boa tarde para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje temos o prazer de receber a Ode Cunha. A Ode é economista, conselheiro independente na Seguros Unimed e foi coordenador do programa econômico de Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, que disputou a prévia eleitoral pelo PSDB para ser candidato à presidência pelo partido. A Ode, seja super bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Juliana, Zé Márcio. Tá certo. E claro que a gente também tem ele, né? A mistura da nossa marmita, José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial. Zé, tudo bem? E aproveito já passando a bola para vocês aí terem uma conversa, um bate-papo sobre política e economia. E hoje teve IPCA 15. Tá com vocês, Zé? Ok, Juliana, bom dia, boa tarde, um prazer enorme estar aqui, muito obrigado a Ode, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um grande prazer ter você aqui conosco, vamos conversar, ter uma conversa aqui sobre o que a gente está esperando para a economia brasileira nos próximos anos, nos próximos meses, talvez, tá certo? Como que a gente vê aí o cenário eleitoral, vamos começar por aí, depois a gente caminha para essa coisa da economia. Como é que você está vendo o cenário eleitoral, como é que você está vendo aí essa disputa, quer dizer, com essa polarização entre o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, como é que você vê o desfecho desse processo? Bom, boa tarde, Zé, de novo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando contigo. Eu vejo como um cenário que, pelo menos hoje, né, caminha como realmente muito provável se ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. É um cenário que confirma essa tendência de polarização, né, bastante acentuada no eleitorado brasileiro, e me preocupa um pouco pelo que ela explica, né, sobre as dificuldades que um eventual próximo governo, nessas condições, né, vai ter para avançar numa agenda que eu acho que é muito relevante para o país, que é a continuidade de uma agenda de reformas, de aumento de produtividade, de necessidade de combate às desigualdades de uma maneira talvez mais moderna, mais inteligente. Mas hoje, aparentemente, é um cenário consolidado, né, a não ser que se produza algo diferente, algo novo, né, uma composição na terceira via que, pelo menos até agora, parece difícil, né, de se chegar a um acordo e que ela possa efetivamente se viabilizar. Então, é o cenário mais provável, é um cenário que, na minha opinião, traz dificuldades para que a política consiga trazer lá na frente resultados que o país precisa. Agora, Ed, a gente tem essa polarização, é uma polarização complicada. Eu tenho dito que a minha grande preocupação com essa polarização será que nós vamos ter uma continuidade das reformas de longo prazo no próximo governo, que vão ser fundamentais para manter uma trajetória de crescimento, para evitar que o Brasil volte àquela trajetória de estagnação, voo de galinha, etc., que nós vivemos aí nos últimos 40 anos, tá certo? Mas dado, quer dizer, no caso aí de uma terceira via, quer dizer, você acha que existe uma probabilidade relativamente grande de uma terceira via que seja capaz de continuar esse processo aí de reformas, vir a furar esse bloqueio aí dessa polarização, ou você acha que realmente é muito difícil, que isso não deve acontecer?
Bom, Zé, primeiro você tocou num ponto muito importante, né, que é o fato de que o Brasil, se a gente olha nas últimas 4 décadas, nos últimos 40 anos, ele sistematicamente cresce menos do que a média mundial. Mesmo em períodos como no boom de commodities recente que nós tivemos, com a China crescendo a 12%, ainda assim o Brasil cresceu menos do que a média mundial em cada uma das 4 décadas, né, e cresceu muito menos que os emergentes, por exemplo. Assim, a minha avaliação é que o problema fundamental aqui é de produtividade muito baixa, né? Produtividade do trabalhador estagnada, produtividade total baixa e crescimento ainda ajudado por um período de bônus demográfico que nós sabemos que está no final. Então, sim, é uma agenda de muitas reformas que o país precisa, né? Esse tema muitas vezes é criticado, economistas, né, mais liberais falam excessivamente em reforma, não tem jeito, é como é o que a gente já viu que países que conseguiram fazer essa transição de renda média baixa, renda média para serem mais prósperos, fizeram. Eu acreditando nisso, né, eu participei lá atrás, ajudando, na época, o pré-candidato Eduardo Leite, né, que me convidou para coordenar, desenhar um conjunto de propostas, né, num debate, naquele momento que ele fez com o então pré-candidato e hoje candidato João Dória, eu acreditava justamente nisso, quer dizer, alguém com um perfil que, como me parece, né, do Eduardo Leite, que tem essa capacidade, mostrou isso no Rio Grande do Sul, um estado muito difícil, um estado muito polarizado. O Rio Grande do Sul, muito antes do Brasil, mostrou o custo de polarização, né, da polarização excessiva política, conseguiu fazer reformas. Então, eu acreditava e continuo acreditando, seja ele ou qualquer outro, que o país ele vai precisar disso, né? É muito difícil você conseguir fazer reformas que precisam ser muito negociadas, precisam ser muito discutidas com a sociedade, que você consiga avançar num cenário de extrema polarização, onde você tem um vencedor, mas, ao mesmo tempo, você continua tendo uma oposição muito forte, muito radical. Então, hoje não parece ser o cenário mais provável, né? Você tem uma consolidação muito grande dessa polarização de 2 candidatos como Lula e Bolsonaro. Mas, enfim, política ela é muito dinâmica, né? Os eventos acontecem com nível de incerteza, de imprevisibilidade grande. Quem diria, há 3, 4 meses atrás, que nós vamos estar passando por uma guerra na Ucrânia com essa intensidade. Então, acho que tem muita coisa que pode acontecer ainda. Certo. Agora, tem uma coisa interessante aí, né? Quer dizer, o governo Bolsonaro tem 1000 problemas, mas ele foi um governo que fez uma quantidade relativamente grande de reforma, acompanhou, na verdade. O presidente Temer mudou a trajetória do país nessa direção das reformas, e o presidente Bolsonaro, quer dizer, ao longo do tempo, ele foi, de alguma forma, se acoplando a esse movimento, né? E esse movimento ficou mais rápido quando o Centrão decidiu apoiar o governo, ou quando o presidente Bolsonaro decidiu colocar o Centrão para dentro do governo. Qual é a lógica desse processo? O Centrão realmente é um conjunto reformista, né? Quer dizer, um conjunto um grupo de deputados efetivamente reformista? Qual é a sua avaliação? Como é que você vê esse processo? Apesar de todo esse conflito, o Centrão foi lá e realmente conseguiu implementar um conjunto relativamente grande de reformas aí ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, tá certo? Não, eu acho que é um ótimo ponto que você traz, né, Zé Márcio? Eu acho que esse conjunto de reformas que nós tivemos, né, e que, na verdade, vem desde do presidente Temer, né, e aí teve um solavanco, né, no início do governo Bolsonaro, e aí eu acho que justamente por uma indefinição da forma de condução política, um afastamento inicial do Centrão, mas é um fato da realidade política brasileira, onde você tem uma fragmentação partidária muito grande, né? Você compara lá no início do governo Fernando Henrique, mesmo no início do governo Lula, né? Se você pegasse os principais partidos, na época, PSDB, PMDB, PT, enfim, DEM, você tinha uma concentração e uma participação majoritária do Congresso muito maior em poucos partidos, né? Então, você teve um aumento de fragmentação, o que explica uma necessidade maior de capacidade de coordenação política, né? Então, essa eu acho que é uma realidade brasileira, é o nosso sistema político. Eu não vejo isso mudando, né,
muito para as próximas eleições, e nós vamos precisar, seja lá quem ganhar, vai precisar negociar muito no Congresso e formar essa maioria para que as reformas continuem. E o ponto é que, e me preocupa muito, é quando você faz um pedaço dessa trilha, desse caminho de reformas, o mundo mostra isso, e você não avança mais, você não continua. Você fica num caminho, às vezes, onde você defende durante um tempo que as reformas são importantes para gerar mais crescimento, mais prosperidade, mas você faz parte delas, né? Você não consegue avançar mais. E aí, por um conjunto de outras circunstâncias, a gente sabe que os desafios são grandes no Brasil, você não entrega um pacote todo capaz de aumentar a produtividade e crescimento da economia numa velocidade tal que gera aumento de emprego, renda, melhoria do quadro de desigualdades, que dá uma sensação de conforto, de bem-estar para a população, que continua a apoiar essas reformas e a classe política continua nessa trilha, né? Então, por exemplo, a gente precisa fazer reforma tributária, não tem como o Brasil continuar com o atual sistema tributário. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa mais ousada no setor público, e quando a gente fala reforma administrativa não é pelo tema fiscal, é pelo tema de eficiência da gestão pública. O Brasil ainda está muito atrasado nisso. A lista é grande, né, Zé? Então, vai ser muito importante, né, que o próximo governo tenha essa capacidade, vai ter que continuar negociando com o Centrão. Eu só acho que é importante a gente avançar um pouco mais na qualidade dessa negociação e ter isso, por mais difícil que seja, com uma trajetória de longo prazo melhor definida, né? O custo dessa negociação ele é muito alto, a gente viu esse tema agora de emendas, a forma como foi. Então, acho que precisa melhorar a qualidade dessa negociação executivo, legislativo, mas não tem outra saída, o caminho é esse. Deixa eu fazer lá no primeiro mandato do ex-presidente Lula, tá certo? Nós tivemos um cenário extremamente positivo para a economia brasileira. Como você disse, a China crescia 10%, 12% ao ano, tivemos um boom de commodities espetacular, termos de troca extremamente favoráveis, tá certo? Isso gerou valorização cambial, permitiu, aumentou o bem-estar da população, porque valorização cambial, em geral, aumenta o bem-estar, porque as pessoas começam a comprar bens comerciáveis a preços muito mais baixos, tá certo? Então, isso foi um processo, e nesse processo, o ex-presidente Lula e o PT acabaram não fazendo nenhuma reforma. A gente estava num processo em que a conjuntura era muito favorável, apesar disso, o ex-presidente simplesmente não fez nenhuma reforma de longo prazo importante. O que aconteceu é que quando acabou o boom de commodities, nós entramos novamente numa trajetória de crescimento medíocre, tá certo? Então, essa é a conclusão. Esse foi o resultado. Você acha, na sua avaliação, você acha que se o ex-presidente Lula vencer essas eleições, ele vai ter uma atitude similar? Ou você acha que existe alguma chance de que o ex-presidente e o Partido dos Trabalhadores tenha chegado à conclusão de que essas reformas estruturais são importantes para que a economia volte a crescer de forma sustentável no longo prazo? Bom, essa eu acho que é a pergunta de alguns bilhões que o mercado está fazendo hoje, né? Quando olha o Lula ainda liderando as pesquisas, né? Eu já me fiz ela algumas vezes, né? Não sou cientista político, sou um economista curioso pela política e cada vez mais convencido do quanto que a política é relevante para a nossa trajetória da economia. E eu acho que a diferença, sabe, em relação a 2002... Bom, 2002, quando o Lula venceu, e eu acho que pelo menos os 2 primeiros anos, de 2003 a 2005, a gente teve um conjunto bastante razoável de políticas, de continuidade de políticas macroeconômicas, né? Vamos lembrar, tinha uma discussão e um receio muito grande do mercado ao longo de 2002, que fosse jogar por água abaixo, meta de superávit primário, o acordo com o Fundo Monetário, né, o tripé, com câmbio flexível. E lembro que, assim, depois da carta, né, no início do governo, a meta, inclusive, foi mais ousada, de superávit primário, mas aí tem uma combinação muito específica, né? Meirelles foi para o Banco Central, na Fazenda tinha Palocci, mas Palocci a gente tinha Marcos Lisboa, tinha Joaquim Levy, teve um bom senso inicial
na economia, que se refletiu, acho que algumas ações no Congresso, né, pequenas reformas, talvez não muito ousadas, mas assim, teve uma trilha aí, claro, pegou um cenário macro global, com China crescendo 12%, bastante favorável, e aí depois você tem total razão, né? Depois você tem uma troca com o ministro Guido Mantega, depois vem Arno Agostinho, aí vem uma outra lógica dentro do próprio Ministério da Fazenda, evidentemente balizado pelo presidente Lula, né? E aí vem o governo Dilma, e aí vem uma sequência longa, onde nós paramos com déficits muito elevados e com todas as consequências de inflação, taxa de juros e aquela tragédia de crescimento econômico em 2015 e 2016. Uma volta atrás. Total. O governo Dilma foi um retorno de alguns anos, algumas décadas, provavelmente. Exato. Então, assim, a pergunta não é só se vai ser governo Lula ou governo Dilma, se é a primeira parte do governo Lula ou já é a segunda parte do primeiro governo Lula, né? E aí eu tenho assim, algumas considerações. Eu não sei tudo que aconteceu com o ex-presidente Lula, né, o fato de ter sido preso, a Lava Jato, eu não sei como é que ele vai reagir a isso. Se isso significa que agora ele vai estar só mais próximo das lideranças mais à esquerda do PT, mais radicais, que ficaram ao lado dele desse período. Eu não sei se esse movimento de trazer Geraldo Alckmin simboliza realmente uma convicção de um movimento mais ao centro, ou apenas uma demonstração do período eleitoral, mas eu acho que os riscos não são pequenos, me preocupa que se tenham, pelas declarações do que a gente vê, e quem tem falado sobre equipe econômica, quando a gente olha as declarações do presidente Lula sobre teto de gastos e outros temas, reforma trabalhista, são muito ruins, né? Muito ruins. Espero que isso sejam só declarações, mas até agora a sinalização e as falas são muito ruins, na minha opinião. Na verdade, tem uma coisa interessante, eu tenho falado aqui com o pessoal, aqui, com a minha equipe aqui, que tem uma coisa interessante. Lá em 2002, tá certo, o presidente Lula escolheu para coordenar o programa de governo dele, primeiro, o Celso Daniel, que tinha sido prefeito de Santo André. Aí o Celso Daniel foi assassinado, ele escolheu para coordenar o programa dele o Palocci. Tá certo? Que tinha sido prefeito de Ribeirão Preto. O ponto interessante é o seguinte, a escolha, o presidente Lula teve duas chances de escolher o coordenador da campanha dele. Ele não escolheu um acadêmico da Unicamp, ele escolheu uma pessoa que sabia o que era um déficit público, sabia como é que funcionava o setor público, sabia quais são as consequências de ter dívida, como é que funciona, que era um bom sinal, na verdade, na época. Eu tenho dito que a escolha do coordenador do programa do ex-presidente Lula nessa eleição, do meu ponto de vista, vai ser um sinal super importante para a gente entender o que vai acontecer ali na frente, tá certo? Acho que se ele seguir nessa mesma trajetória de escolher um administrador, tá certo? É uma coisa. Outra coisa é se ele escolher um acadêmico ideológico, tá certo? São totalmente duas coisas, de acordo. Totalmente de sinais completamente diferentes, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho. Eu ainda acho que o sinal, concordo 100% com você, eu ainda acho que o sinal relevante, quando as pessoas me perguntam para isso, eu acho que a gente só vai ter lá na frente, quer dizer, é a hora realmente que ele escolher quem é a pessoa da área de economia. Exatamente. Mas o coordenador faz muita diferença, porque, na verdade, ele pode vir a ser o cara da economia, tá certo? Então, e tem uma chance grande. Então, eu estou curioso para saber aí quem vai ser. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, que vamos falar um pouquinho sobre conjuntura. Como é que você está vendo a economia brasileira aí no curto prazo? Qual é a sua expectativa? A gente tem aí muitos choques de oferta, quer dizer, esse ano de 2022 está sendo extremamente desafiador. Todo mundo achava que ia ser desafiador lá no final do ano passado, mas não se compara com o que está acontecendo, né? Quer dizer, tivemos a volta da pandemia, agora a pandemia voltou para baixo, melhorou novamente, agora temos a guerra no leste europeu. Como é que você está vendo a conjuntura aí? Como é que você acha que deve evoluir nos próximos meses aí essa conjuntura econômica? Bom, Zé, ela, como você já resumiu, ela é bastante desafiadora, né? Nós tivemos um choque de oferta, agravado agora, né, pela guerra na Ucrânia, que traz um outro choque, né, em outras frentes, né, na estrutura de custos da economia. A gente já tinha um problema da inflação, um problema global, né? No Brasil, por diferentes razões,
talvez um pouco mais intensa, e é diferente também, eu acho, assim, o movimento a forma como o mundo todo respondeu, né? O mundo todo teve que responder com estímulos fiscais, estímulos monetários, mas aqui para a gente também foi uma experiência nova, ter um movimento de taxa de juros tão baixa por tanto tempo, né? E agora a gente está voltando, né, para o patamar. O que eu digo assim, é difícil você prever quanto tempo, o que vai acontecer com a Ucrânia, é difícil você dizer o que vai acontecer com as eleições no Brasil, mas me parece que para esse ano no Brasil, o que está dado é que nós vamos fechar um ano com taxa de juros muito alta, crescimento baixo e inflação ainda alta, né? Eu dizia na virada do ano, final do ano passado, início para esse ano, aí nas empresas que eu estou, que assim, a variável que eu olhava com muita atenção, principalmente para ver o quanto talvez o Banco Central fosse ser mais agressivo no movimento de alta de juros, era a expectativa de inflação no final desse ano, né? Isso no ano passado. Ano passado a inflação estava dada, era alta, todo mundo sabia. Mas, assim, eu ainda achava, né, que o Banco Central, né, claro, não tinha guerra na Ucrânia na frente, tinha essa expectativa de trabalhar com inflação no final de 2022, no limite superior lá da banda da meta, né? E isso a gente foi vendo que foi descolando, por diferentes razões, acima de 5, ela vai ficar acima, então nós vamos, tudo indica, vamos ficar por 2 anos, né, com não atingimento da meta. E aí, bom, a pergunta toda vai para 2023. Eu acho que 2022 nós estamos com esse cenário, né, crescimento baixo, inflação alta e taxa de juros alta. E eu acho que o grande desafio nosso, de novo, é a sua provocação inicial, né? A gente, claro, tem que explicar, faz parte, quem está no mercado tem que ver essa imensa volatilidade de câmbio, taxa de juros. Mas o que me preocupa um pouco é que a gente já está há muito tempo nesses movimentos. Câmbio no Brasil, né, nominal, pelo menos, a gente já saiu de 1, foi para 4 lá em 2002 com o Lula, depois voltou para 1,5 com a Dilma, a gente chegou a 6, agora, né, com esse diferencial de juros mudando, entre outras coisas, está corrigindo, voltando, mas a gente continua com uma capacidade de crescimento de longo prazo baixa, né? Esse é meu ponto principal, né? Eu acho que, assim, a gente, claro, tem que estar atento ao que está acontecendo com a inflação, como é que o Banco Central... com metas fiscais, a gente precisa ter disciplina fiscal, tudo isso ajuda para a gente voltar a um cenário de mais normalidade, com inflação baixa, taxa de juros mais razoável, mas também não vai ser só baixar a taxa de juros que vai fazer o país crescer mais, né? A gente sabe disso, a gente tem um problema imenso de produtividade, então, conjunturalmente eu acho que é isso, né? É um cenário desse ano de ser resiliente esse ano, é isso, taxa de juros alta, inflação alta, crescimento baixo. A pergunta toda é o que nós vamos fazer a partir do próximo ano para ter uma expectativa melhor de trajetória de crescimento de longo prazo. Tem uma questão que eu estou observando com certo cuidado, que é difícil de avaliar qual é o efeito, mas a gente tem um choque, de preço de commodities extremamente importante, que a gente tem um grande aumento de preço de commodities, o Brasil é um grande exportador de commodities, sempre que tem um choque, sempre que o preço de commodities aumenta no Brasil, no mundo, né, quer dizer, os termos de troca no Brasil melhoram e isso tende a gerar mais crescimento. É um crescimento conjuntural de curto prazo, mas isso é um fator positivo esse ano para a economia brasileira, tá certo? Que eu acho que é importante. A outra coisa que é importante, quando a gente tem um choque desse tipo, um melhor em termos de troca, você tem valorização cambial, que é uma outra coisa que, por um lado, que tende a gerar um aumento de bem-estar das pessoas, como eu já disse aqui, né? O preço do automóvel cai, tá certo? O cara vai lá e compra um carro um pouquinho melhor, tá certo? O preço da televisão também diminui um pouquinho, tá certo? E isso vai melhorando o bem-estar das pessoas. Então, eu acho que esse é um outro... E ajuda a controlar a inflação. Tá certo? Esse aqui é um outro ponto. Eu acho, na minha avaliação, lá em 2003, 2004 e 2005, tá certo? A valorização cambial foi fundamental para que o presidente Lula conseguisse fazer que o presidente, na verdade, o ministro Palocci, conseguisse fazer um programa econômico
razoavelmente decente, tá certo? Eu diria que bastante bom, na verdade, no primeiro mandato. Se não tivesse tido aquela valorização cambial toda, muito provavelmente as pressões, tá certo, teriam sido muito maiores e você provavelmente teria saído daquele caminho antes do que saiu no segundo mandato. Então, eu acho que tem aí alguma coisa que tem a ver com valorização. Agora a gente está numa posição, é difícil saber para onde vai o câmbio, mas o câmbio já valorizou, que a gente já teve uma valorização de quase 20% em 3 meses, tá certo? É muita coisa. Isso vai começar a aparecer no preço de produtos comerciáveis. E como aumentou muito a parcela de comerciáveis na cesta de consumo das pessoas, porque diminuiu os serviços por causa da pandemia, eu acho que isso pode fazer um efeito bastante importante aí. Você acha que essa minha conversa faz sentido? Tá certo? Não, eu acho que faz, e, enfim, você tocou num ponto que eu tenho um gráfico que eu gosto sempre de mostrar, que correlação, é só correlação, mas você pega um gráfico longo, você pega mais de 20 anos, é realmente isso aí, você pega os índices de preço de exportação das commodities brasileiras com taxa de câmbio, ele teve uma exceção, né? Ano passado, início do ano passado e ano atrasado. Isso. A partir de 2020, ali, segundo semestre, começou a abrir aquela boca de jacaré ali nisso, né? E aquilo era um claro indício que tinha alguma coisa muito errada, que em algum momento tinha que ser corrigido. Taxa de juros muito baixa. Exato. A posteriori é fácil de falar, né? Também é verdade. Depois que acontece, você a taxa de juros muito baixa. Pois é, mas lá verdade, naquele momento, todo mundo achava que tudo bem, tá certo? E taxa de juros, assim, com diferencial de juros, né? Porque assim, claro. lá fora ainda não subiu, né? Exatamente. Agora, tem uma diferença só que eu acho que é relevante, que é o seguinte, e aí para ver qual é que vai ser, o resultado final é esse, tem aumento de bem-estar, quando o real aprecia, a gente, né, já viveu isso várias vezes, mas o efeito líquido disso, no final, é só que eu acho que precisa ver com um pouco mais de cautela na comparação lá com 2003, 2004, 2005, porque lá a gente tinha o seguinte... A gente tinha China crescendo a 12%, uma velocidade de crescimento global muito grande, que gerava uma demanda por commodities muito grande. Agora a gente está tendo um choque de oferta, né? A gente tem uma restrição, uma diminuição de oferta. O Brasil exporta commodities, então ele é beneficiado por preço, mas do ponto de vista global, a gente pode ter algum efeito, né, adicional de inflação e talvez de diminuição de crescimento econômico, que ainda precisa ver essa conta, né? E precisa ver a conta aqui também com inflação ao mesmo tempo, né? Eu acho que você tem razão nisso. Eu só lembraria que tem um efeito diferente, né? De aumento grande de demanda que nós tivemos lá nos anos 2000, com esse choque de restrição de oferta de produção de commodities agora, né? Na verdade, você tem uma diminuição que eu acho que é mais permanente do que as pessoas estão imaginando. Eu acho que a Rússia não vai voltar ao mercado muito rapidamente. A Rússia é um grande produtor de commodities, então eu acho que você vai ter esse efeito aí de preço durante algum tempo. Mas o efeito de quantidade, você tem razão. Na verdade, você vai estar crescendo menos. O choque de oferta, nesse caso, é negativo, vai gerar menos crescimento do que a gente tinha antes da guerra. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que é realmente super importante. Mas eu estou assim, olhando um pouco esse movimento aí do câmbio, da inflação e tal, para ver exatamente como é que isso está, para onde vai, e essa coisa quer dizer, do aumento da participação de comerciáveis, tá certo? Isso é uma coisa muito impressionante, né? Quer dizer, você teve um grande aumento da participação de comerciáveis na cesta de consumo das pessoas, e isso vai afetar o bem-estar das pessoas. Eu acho que esse é um ponto que é importante. Você tem total razão. Bom, Juliana está ali já dizendo que está na hora de acabar, tá certo? Mas, eu quero te agradecer, um grande prazer ter você aqui conosco, foi ótimo, tá certo? Vamos ver se a gente faz outras aí, quem sabe, o Eduardo aí, vamos ver o que acontece aí ao longo dos próximos dias, né? Quer dizer, estamos chegando próximo aí do dia do limite. Vamos ver o que acontece, vamos ver como é que essas coisas vão caminhar. Tomara que dê tudo certo. Muito obrigado, Zé. Foi um prazer conversar aqui contigo, agradecer o papo aqui com a Genial. Maravilha, então. Obrigada, Zé. Obrigada, Oddi. Este foi Conversa com Zé Márcio, com a Oddi Cunha, economista, conselheiro independente na Seguros Unimed, que foi também coordenador
do programa econômico da pré-candidatura de Eduardo Leite à presidência. Bom, se você gostou deste conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no canal da Genial e continue aqui com a gente, porque hoje ainda temos fechamento de mercado com Denise Barbosa, Felipe Vilegas e Roberto Mota. É isso, gente. Super obrigada. Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.